O santo do dia 23 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Pio de Pietrelcina, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de setembro. São Pio nasceu em 25 de maio de 1887, no século XIX, no seio de uma família camponesa pietrecina, na arquidiocese de Benevento, filho de Granzio Fortione e Maria Giospersipa de Núzio. Ele foi batizado no dia seguinte com o nome de Francisco Forgione. Aos 12 anos, recebeu os sacramentos da confirmação e da primeira comunhão. Aos 16 anos, entrou para noviciato da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Moromoran, adotando-se o nome de Frei Pio. Em 1910, no século XX, recebeu a ordenação sacerdotal. 6 anos depois, entrou para o convento de Santa Maria das Graças, em São Giovanni Rotandiano, aonde dedicava-se muito às horas do dia ao sacramento da confissão. Como as suas atividades pastorais era celebração da Santa Missa. Ele definia um pobre frade que reza a oração, afirma melhorar a arma que tem a chave que abre o coração de Deus. Padre Pio viveu plenitude a vocação e contribui para a redenção do homem segundo a missão especial que caracterizou toda a sua vida, que realizou por meio da direção espiritual dos fiéis, pela reconciliação sacramental dos penitentes e pela celebração da Eucaristia. No momento mais alto da sua atividade apostólica foi aquele que celebrou a Santa Missa. Os fiéis que dela participavam perceberam o ápice e a plenitude da sua espiritualidade. O amor de Deus encheu-se satisfazer todas as suas expectativas. Caridades era o princípio inspiral de seus dias. Deus se fez amado a ser amado. A sua preocupação particular, crer e fazer crescer na caridade. Ele expressou o máximo de sua caridade para com o próximo, ao acolher, por meio de 50 anos, muitas pessoas que acorreram ao seu ministério e ao seu confessionário, e os seus conselhos e seu conforto. Era quase cerco de preocupar-se na igreja, na sacristia, no convento. Ele entregou a todos, vivificando-se na fé, distribuindo-se a graça através da luz, mas sobretudo nos pobres, nos sofrimentos e nos doentes. Ele viveu a imagem de Cristo e se entregou especialmente por ele. Ao viver a caridade social, trabalhou para aliviar a dor e a miséria de muitos familiares, principalmente com a fundação da Casa Alívio do Sofrimento, inaugurado em 5 de maio de 1956, no século XX. Para o Padre Pio, a fé, a vida, era
queria tudo e fazia tudo à luz da fé. Ele estava assiduamente engaidado em oração. Passava o dia e a maior parte da noite conversando com Deus. A fé sempre levou a aceitar a misteriosa vontade de Deus. Ele sempre esteve imenso a realidades sobrenaturais. Não era um homem de esperança, de total confiança em Deus, mas entendia estas virtudes em todos os que se aproximavam dele, com palavras e exemplos. A virtude de fortaleza brilhava logo, compreendeu que seu caminho seria o da cruz e o aceitou com coragem e por amor. Ele experimentou os sofrimentos das almas por muitos anos. Durante anos, ele suportou as dores de suas feridas com admirável serenidade. Quando teve que passar por investigações e restrições em seu serviço sacerdotal, aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Diante das acusações e calúnias injustificadas, sempre se calou, confiando-se no julgamento de Deus e seus superiores, direitos e de sua própria consciência. A sua saúde desde a juventude não foi muito próspera e, principalmente nos últimos anos de vida, declinou-se rapidamente. A irmã morte o pegou e, preparando-se sereno, em 23 de setembro de 1968, no século XX, aos 81 anos, seu funeral foi caracterizado em um concurso de pessoas completamente extraordinário. Foi beatificado em 2 de maio de 1999. Em 16 de junho de 2002, no século XXI, foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II, que afirmou que a sua homilia, a vida e a admissão do Padre Pio são uns testemunhas dos dificuldades e dores que, aceitos por amor, transformam o caminho e o privilégio de santidade, que abre ainda mais rumo à perspectiva de um bom muito maior, aceitável somente pelo Senhor. Na notificação canônica de São Pio de Pietrelcina apresenta-se a motivação de sua canonização. A Igreja, ao escrever o Beato Pio de Pietrelcina no Registro dos Santos, oferece aos fiéis uma imagem viva da bondade do Pai, imitada, apaixonada por Jesus crucificado, instrumento dócil do Espírito Santo e ao serviço dos fiéis, enfermos em corpo e espírito. Seus restos mortais são venerados em São Giovanni, retorno do santuário dedicado a ele. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de setembro. O falecimento de Santo Zacarias e Santa Isabel, os pais de São João Batista, precursor do Nosso Senhor. Faleceu no século I, no ano 29. Em Roma, a comemoração de São Lino, Papa,
a quem segundo testemunhou Santo Irineu. Os apóstolos confiavam o episcopado da igreja fundada na urbe que São Paulo recorre como seu companheiro no século I, no ano 80. Em Gaspo, na Miseno, na companhia da região da Itália, o martírio de São Sósio, diácono, morreu martirizado no século IV, no ano de 305 pelo Império Romano. Em Ácora, na Putero, hoje nos Marcas, também na região da Itália, o falecimento de São Gestácio, porteiro da igreja, faleceu de morte natural no século V, no ano de 410. Em Ilha de Escócia, São Antamaro, presbítero abade, faleceu de morte natural no século VIII, no ano 704. Na África, Sistoriastrial, o falecimento de Santos André, João, Pedro e Antônio, mártires no século IX, no ano de 881, pelos muçulmanos. Em Veneza, na cidade de Venetro, na região da Itália, o falecimento do beato Pedro Ancosteno, monge, que recusou humildemente o cargo de abade e preferiu viver recluso no mosteiro. Faleceu de morte natural no século XII, no ano de 1187. Em Borlônia, na cidade atual de Ermines, também na Itália, o falecimento da beata Helena Durglone d'Alirgina. Faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1520. Em Tossolana, no México, o falecimento dos beatos Cristóvão, Antônio, João, mártires no século XVI, no ano de 1527 a 1529. Em Kigliston, na margem de Tasmia, na Inglaterra, o martírio do beato Guilherme Guá, presbítero, que morreu martirizado no século XVI, no ano de 1588, pela ordem do rei da Inglaterra. Em Montreal, no Canadá, o falecimento da beata Maria Emila Tranveniere, religiosa que, depois de perder o esposo e os filhos, fundou a Congregação das Irmãs da Providência. Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1851. Em Bésnia, na provação da província de Valência, na Espanha, o martírio do beato Vicente Balière Fer, presbítero, que morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Benecalápio, na provocação das margens da província da Espanha, o martírio da beata Sofia Chamineses, mãe de família, e Maria da Purificação de São José, e Marisa de Santa Sofia, virgem dos Institutos das Irmãs Carmelitas Calcadas, morreram martirizadas no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Em Cracóvia, na capital da Polônia, o falecimento da beata Bernardina de Jarcloquina, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs Servas dos Pobres. Faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1940, em Cracóvia, na capital da Polônia. Em Varsóvia, também na Polônia, o falecimento e o martírio do beato José Stark, presbítero da Sociedade Apostólica de Católica. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1944, na capital Varsóvia, na Polônia. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de setembro, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Pio de Petrecina,